Há um estudo do Rabobank, você elaborou esse estudo, participou desse estudo, que tem uma previsão para 2017. E a pergunta que eu faria, o mundo deve crescer em 2017 ou teremos ainda a economia mundial patinando? A gente tem uma visão lá no Rabobank de que a economia mundial ainda vai estar relativamente fraca nesse ano de 2017. Né? A gente não tem um cenário muito otimista com relação ao crescimento global. Né? Ainda muitas incertezas nos Estados Unidos com relação à política do novo presidente, Donald Trump. Na Europa, um cenário ainda de dificuldade do lado de crescimento e riscos também da parte política, com eleições nacionais em vários países, né, e discussões com relação a Brexit e também nesse âmbito eleitoral, dessas discussões em vários países, também vão surgir partidos defendendo saída da União Europeia, saída da zona do euro. Como ocorreu com a Inglaterra. Como ocorreu com a Inglaterra, então isso traz algum risco, né, para os mercados. Né. No caso da Ásia, hoje, grande parceiro do Brasil, China, e a Ásia é um mercado que o Brasil tem procurado expandir suas negociações. A Ásia é uma região que preocupa também? A Ásia, principalmente a China, né, que é a segunda maior economia do mundo, né, e o maior parceiro comercial do Brasil, né, em termos de exportações, a China traz preocupação para a gente pelo lado dos ajustes que precisam ser feitos na economia, né? Eles precisam fazer uma transição de um modelo que dependia muito do investimento, né? Com a criação de fábricas que, no final das contas, se revelaram ociosas, né? Cidades inteiras, né? Ociosas, e eles precisam passar a ter uma política econômica mais voltada para o consumo, né? Que estimule, né, a demanda interna da China, não seja uma economia só voltada para a exportação. A gente vê um nível de endividamento na economia chinesa que continua crescendo, porque o governo não está fazendo a transição numa velocidade que a gente julga ser adequada. Então a tendência é que a China continue desacelerando, crescendo menos. Nesse ano de 2017 também, a gente projeta um crescimento de 6%, né, o que é metade do crescimento que a gente observou, por exemplo, daqueles anos, né, de 2004 a 2007, quando a China crescia muito. Crescia 12% em média, e a gente viu o ciclo das commodities, né, as matérias-primas subirem, né, os preços em dólares subirem em função dessa demanda chinesa. É uma situação de crescimento diferente que a gente vê agora na economia chinesa. No Brasil, como você vê nessa circunstância toda, envolvendo Europa, Estados Unidos com muita incerteza e possibilidade de manutenção de um crescimento menor na Ásia, considerando aí a China como a segunda maior economia do mundo, país importante. O Brasil nessa situação, como os analistas do Rabobank veem o Brasil no mundo de hoje? O Brasil tem um grande desafio aí, que é mudar a forma como o país cresce, né? Há uns anos atrás, o Brasil cresceu bastante com a ajuda do ciclo de matérias-primas, né? A demanda chinesa, né? Tiveram algumas reformas que também geraram, enfim, efeitos positivos, né, no crescimento econômico ao longo da década passada, mas o Brasil está diante de uma situação que precisa ser feito o ajuste orçamentário, né? Quer dizer, a questão fiscal no Brasil precisa ser resolvida, né? A gente vê um aumento do endividamento do governo, né, tanto na esfera federal como também em nível regional, né? Os estados aí, alguns estados com dificuldades, né, orçamentárias, né, com problemas para pagar funcionalismo. Então, o Brasil precisa fazer reformas nesse momento. A gente tem uma visão positiva com relação à evolução das reformas. No ano passado já passou o teto de gastos, né, a PEC, a emenda constitucional que limita os gastos do governo. Isso é importantíssimo, né, mais precisa ser feito. Agora tem a questão da Previdência, que também vai ter que ser endereçada nesse ano de 2017. Para o homem do agronegócio, que houve analistas como você, os estudos de bancos como o Rabobank, por exemplo, se perguntam, mas o que ocorre em diferentes regiões do mundo fala direto ao meu negócio, à minha vida enquanto brasileiro? E eu te pergunto, o que é importante para o homem do agronegócio observar nessas análises sobre o comportamento do mercado na Europa, nos Estados Unidos, ou mesmo na Ásia, e a economia brasileira como um todo? Isso atinge diretamente esse produtor rural, Maurício? Sim, eu acho que algumas variáveis são importantes para o produtor monitorar, né, porque isso
porque são fatos que vão ter efeitos diretos, né, nos negócios, né, do produtor. Por exemplo, a China. Quando a gente está discutindo o crescimento na China, a gente está falando da demanda de matérias-primas, né? A soja, por exemplo, né? A China é um dos grandes compradores da soja brasileira, né? Então, a gente está falando da demanda, né, externa, né, para as commodities, para as matérias-primas que a gente produz aqui, os produtos agrícolas. Se a gente vai conseguir vender, as exportações vão bem ou não, né? Isso depende, de certa forma, da China, que é o nosso maior parceiro comercial. Quando a gente fala de Estados Unidos, né, a situação do crescimento na economia americana, ela é muito importante, porque também a economia americana é a maior economia do mundo, isso vai ajudar ou prejudicar as nossas exportações, a demanda para certos produtos nossos, embora no setor agrícola os Estados Unidos sejam mais competidores nossos do que compradores das nossas matérias-primas. Mas, de qualquer maneira, um ponto importante também com relação ao crescimento nos Estados Unidos é o juro americano. Porque se o juro americano sobe de uma maneira mais rápida, isso gera uma trajetória de depreciação da moeda brasileira, do real. Ou seja, o dólar sobe. Se o juro americano sobe mais intensamente, a tendência é que o dólar aqui no Brasil vá subir também mais rapidamente. Então, isso vai refletir diretamente no bolso do produtor. Diretamente. Para os produtores, né, que trabalham com exportações, né, naturalmente vai determinar a receita, né, do setor. Aqui no Brasil, um aspecto importante é com relação à situação fiscal. Quando eu falo situação fiscal, é porque o Brasil precisa resolver esse problema. Se não resolver esse problema, o risco é de, no longo prazo, o Brasil voltar para uma hiperinflação. Uma coisa que os mais antigos vivenciaram, né, na década de 80, aquele problema muito grande macroeconômico e que precisa ser endereçado. Se não for endereçado, qual é o efeito disso? A tendência é que o câmbio deprecie, ou seja, o dólar poderia subir de uma maneira desordenada, né, assustadoramente, caso esse problema não seja resolvido. Não é o nosso cenário, a gente acha que vai ser resolvido, né, no seu devido tempo, mas é importante monitorar, porque o risco pode afetar os ativos brasileiros como um todo, né, e principalmente a taxa de câmbio, que eu acho que fala mais diretamente com o produtor rural. Também a situação econômica do Brasil vai determinar a taxa de juros, né? Então, a gente está falando hoje de um ambiente de economia crescendo pouco, né? Na verdade, não está crescendo, está numa tendência de contração da atividade econômica, uma contração muito forte e que já começa a se desenhar também nos índices de preços, né? Já tem efeitos nos índices de preços. A inflação medida pelo IPCA já caiu bastante nos últimos meses, com uma composição melhor, os preços de serviços que chamam bastante atenção do Banco Central, né, porque são os que mais são influenciados pela política monetária, pelos juros que o Banco Central escolhe, né, para a economia. Então, essa tendência de queda da inflação abre espaço para o Banco Central cortar mais os juros, né? E aí a gente está falando também de outra coisa importante para o produtor rural, que é os juros do crédito, né? Do financiamento para a produção. Dos financiamentos. Então, naturalmente, isso também vai ter uma influência sobre o produtor rural. A tendência que a gente projeta para os próximos meses e anos é de uma queda na taxa de juros no Brasil, o que com o seu devido tempo vai começar a chegar também no crédito, no financiamento como um todo, para todos os setores da economia, inclusive o setor rural também. Essa última decisão do Conselho de Política Monetária do Banco Central de tentar, de alguma maneira, baixar os juros rapidamente, isso vem no momento certo? É uma atitude correta? Sim, porque, como eu falei, a inflação já está desenhando um processo de queda, né, mais intensa e mais espalhada, né, ao longo de vários setores da economia. Então, o que a gente observa é que as expectativas de inflação são muito importantes, né, porque quando todo mundo está esperando uma inflação mais baixa lá na frente, as pessoas que reajustam preços, né, os produtores de uma forma geral, os fornecedores, né, em vários setores, eles também acabam revisando menos os seus preços, né, na economia. Então isso gera, de fato, uma inflação mais baixa. E o que a gente está vendo é que as projeções de inflação estão ali próximas, ou praticamente no centro da meta, de 4,5% de inflação do Banco Central. Então, isso permite ao Banco Central, de fato, continuar cortando juros, né? Isso vai refletir diretamente no financiamento ao produtor, exato, em benefício do produtor e da sociedade como um todo. Exato. Agora, é preciso só ter em mente que
o juro não cai de uma forma artificial. O Banco Central ele está diante de um cenário, né, com atividade muito fraca, né, e também de uma perspectiva de que o ajuste fiscal, o ajuste das contas públicas vai ser implementado. Então isso é fundamental que o governo consiga promover o ajuste das suas contas, consiga estabilizar a dívida pública que tem subido de uma forma muito rápida nos últimos anos. Isso é pré-condição para o juro cair, como você falou, e também para que a sociedade como um todo se beneficie desse processo de queda de juros. Perspectiva, em suma, perspectiva para 2017 é melhor? Sim, sim. Eu acho que para o Brasil, por exemplo, a gente vai ter um ano onde a economia não vai crescer muito, mas a gente veio de 2 anos, né, 2015 e 2016, com uma contração forte da atividade econômica. É a maior recessão do Brasil desde 1900, desde que a gente tem séries históricas, né, para mensurar a produção, né, o PIB brasileiro. Então, a gente está projetando para esse ano um PIB de um aumento de 0,2%, basicamente é uma estabilização da atividade econômica. Então, esse ano o Brasil vai parar de andar para trás, vai parar, e aí em 2018 é que a gente acha que o Brasil vai andar para frente, né, caso implemente as reformas fiscais e também ajudada, de certa forma, por esses cortes de juros. Então, para 2017 é um ano bom de estabilização, a sensação, né, como um todo na economia, eu acho que vai ser melhor, né? E 2018 tende a ser um ano aí sim de um crescimento melhor. A gente projeta 2,5% de crescimento. 2,5% não é um número maravilhoso, mas para quem estava com uma queda de 3,5%, é um muito bom número, né, dadas as condições. Bom, você acaba de ouvir Maurício Orenga, economista-chefe do Rabobank Brasil, previsão para 2017. Nos estudos do Rabobank, estudos coordenados pelo Maurício, teremos um ano melhor. Agradeço a presença do Maurício aqui conosco. Vamos encerrando a entrevista. Voltamos ao programa.